Olá, pessoal. Em continuidade ao nosso trabalho aí na construção das doenças, como se constrói as doenças, a parte 2, né, da construção das nossas alergias. Então, no primeiro vídeo nós já vimos que as doenças são lentas construções e a alergia também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês a respeito das alergias respiratórias altas. Rinite, sinusite, né? Elas estão sempre juntas porque a mucosa que forra os seios da face é a continuação da mucosa nasal. Então, por vizinhança, se você está com problema num ponto, você está com problema no outro também, né? Os seios da face, a mucosa nasal, tudo na realidade o ouvido produz, vamos dizer, secreção, tá? Muco, que na realidade é um sistema de defesa e que nos mecanismos alérgicos fica exacerbado. E é muito comum que as pessoas no dia a dia confundam resfriado com gripe, com viroses várias, né? Com as crises de alergia. Tem gente que fala assim, nossa, eu vivo resfriado. Na realidade não, essa pessoa tem crises agudas de rinite, que é uma doença crônica. Então, como a gente já falou, o que envolve aí a construção, a complicação da sinusite muitas vezes é que esse muco, essa secreção é proteína, comida de bactéria. Então, com frequência, infecciona. Aí você tem uma crise de sinusite aguda infecciosa, porque as células ficam aumentadas e tem um buraquinho ali que drena a secreção que é produzida nos seios da face, por trás do nariz para a garganta, você engole e nem percebe, tá? Então daí a pessoa vai buscar ajuda, e aí normalmente a rotina é antibiótico, muitas vezes vai corticoide, anti-inflamatório, esfria o processo, diminui os sintomas, mas simplesmente você agravou o processo de alergia com os medicamentos que foram utilizados. Isso veio vindo, tudo bem. Agora, como a gente está entrando na era da tolerância zero, então esses medicamentos agora vão fazer cada vez menos efeito, tá? Então, nessa parte alta nós temos rinite e sinusite, os problemas oculares têm aumentado muito, também os problemas de ouvido, porque no ouvido médio você produz secreção como produz nos seios da face e no nariz. Tem um canalzinho que liga o ouvido médio com a garganta, chamada tuba auditiva. Só que às vezes obstrui, na criança era comum por causa de amígdala grande, né? Obstrui a trompa e aí você começa a ter as otites. Hoje você tem mais adulto com a tal da dor de ouvido, né, do que criança em razão desse processo, que depois vai juntar com uma outra encrenca que nós vamos abordar, que é o refluxo de primeiro grau, que é o arroto. Então essa secreção acumulada, aí você passa a ter infecções recorrentes, né? Porque nós somos forrados de vírus, de fungos, de bactérias por dentro e por fora. Então, as rinites têm, assim, de vários tipos. Você tem a rinite obstrutiva, as células edemaciam, né? Você principalmente essa região do nariz, formam-se os chamados pólipos nasais, obstrui. Então você tem a rinite obstrutiva, o tal do nariz entupido, tá? Que às vezes até tem um processo vascular. Você está deitado, entope desse lado e abre do outro. Então você tem essas obstruções alternantes. Aí você tem a rinite da rinorreia, aquela rinite, aquela coriza aquosa, às vezes irritante, às vezes não. Depois você tem, numa outra fase, a coriza mucosa, muco, né? Que já é aquela secreção, vamos dizer, proteica. E na infecção, aí você passa a ter mudança na coloração da secreção. Então, normalmente é aquosa, aí pode passar para mucosa transparente, depois pode ficar amarelada, esverdeada, dependendo do tipo de população bacteriana que você tem ali. Os espirros também, né, são
mecanismo de defesa. Então nós somos meio malucos, porque tudo aquilo que o corpo usa como defesa, você vai lá e bloqueia. Tosse, coriza, espirro são mecanismos defensivos. E a tendência é que esses processos aumentem barbaramente, principalmente nas rinites obstrutivas. O pessoal utiliza medicamentos vasoconstritores, que criam dependência química, tá? São as pessoas viciadas nesses medicamentos. E agora nós estamos ficando tão sensíveis que você, utilizando esse remédio no nariz, dá uma vasoconstrição local, você consegue respirar, mas pode afetar microartérias, tá? Você pode até vir a ter um infarto, alguma coisa ao longo do tempo relacionado com isso. Então, rinite e sinusite basicamente são processos alérgicos, crônicos na maioria das vezes, né? A não ser em situações emergenciais onde você tem uma crise de rinite ou de sinusite aguda, né? Em função de um agente muito poderoso. Mas normalmente é aquela história do gotinha, 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 até transbordar. Então, o nosso foco de hoje seria rinite e sinusite. Então, você não vive resfriado, você não tem uma gripe atrás da outra, você tem uma rinocinusite crônica que vai necessitar de tratamento, mas não é a base de remédio. Acabou essa brincadeira de remediar. É preciso fazer uma série de mudanças, né, que a gente vai colocar depois para vocês nos próximos vídeos. Uma dica, né? Especialmente nas crianças é muito comum essa parte vamos dizer, de rinorreia ou essa parte de alergia respiratória desse tipo, em razão das proteínas do leite que são extremamente produtoras de muco. Algumas dessas crianças ou adultos tirou a dieta láctea, parece mágica, tá? Porque muitas vezes é o componente mais importante desse mecanismo. Até o próximo vídeo.